Olá! Boa noite, tudo bem? Hoje nós iremos falar sobre certezas, incertezas, escolhas, inseguranças e por que isso é tão importante na nossa vida. Mas antes de eu continuar conversando, eu quero te convidar que pegue caneta e papel, porque no final dessa live eu vou fazer junto com vocês uma prática simples, mas muito eficiente para treinar a capacidade de decisão de fazer escolhas. Então, continuando. É quase óbvio que quando nós estamos querendo crescer emocionalmente, profissionalmente e até nas nossas relações, a gente tem que tomar algumas decisões. E às vezes nós nos sentimos inseguros, indecisos, não sabemos o que ou como escolher essas prioridades. Mas tudo isso só acontece porque acontecem essas oscilações. Porque nós não sabemos lidar com a capacidade de escolher, com a autonomia de entender que para cada ganho existe uma perda. O fato é que para nós nos tornarmos pessoas que realizam, que fazem a vida acontecer, a gente precisa entender aonde que nascem e como vivem esses porquês de nós possuirmos maior ou menor capacidade de escolher assertivamente aquilo que nós precisamos para ter atitudes, para escolher melhor os nossos caminhos. Eu sou a psicóloga Vera Amaro, especialista em inteligência emocional. E para conversar comigo hoje, eu vou chamar uma pessoa muito especial, uma super querida amiga que sabe como fazer e o que fazer para atingir os resultados. É a querida Fernanda Andrade. Ela trabalha com orientação educacional para alunos de medicina. É uma área muito específica. Então, daqui a pouco, eu vou chamar a Fernanda. Muito obrigada para quem está entrando. A Fernanda já entrou. Tá cheio de gente legal aqui. Pessoal, se vocês puderem, compartilhem essa live. Se vocês mandarem para 4 pessoas, para 5 pessoas, mais gente vai estar aqui presente. Oi, Fernanda, boa noite. Eu vou te convidar. Olha, eu ainda não sou muito competente nesse negócio de convidar as pessoas para a live. Eu estou treinando, mas vamos lá. Deixa eu ver. Isso. Tá. Aí, deixa eu virar. Isso. Tudo bom? Vou acertar aqui. Boa noite. Boa noite, Fernanda. Então, Fernanda, de uma forma assim assertiva e rápida, conta para as pessoas o que é o teu trabalho, por que esses alunos precisam de assertividade nas escolhas, como é que funciona, né? A tua atividade profissional, porque é alguma coisa assim não muito comum, né? Pelo menos eu só conheço que exerce essa atividade. Vera, assim, boa noite para o seu público aí, boa noite a todo mundo. E eu tô vamos dizer assim, me embrenhando numa área nova para mim, antiga porque eu faço parte da educação há mais de 22 anos. Vocês estão me ouvindo direito? Sim, perfeito. Há mais de 22 anos, só que assim, a medicina em si é uma área nova para mim de contato, né? E quando eu estive lá, né, que eu entrei para medicina aos 40 anos, eu percebi algumas situações que eu fiquei assim, vamos dizer assim, situações delicadas, né? E acabou que eu não consegui concluir o curso, mas eu vi uma oportunidade de unir essas duas áreas, que são duas áreas que eu amo, que é a educação e a medicina, e eu tenho certeza que eu posso contribuir. Mas do jeito que você me perguntou aí, o porquê da orientação, né? O porquê da orientação, isso é uma área diferente para alunos de medicina. Além além não, essa situação que é muito delicada, eu vejo 3 pontos que foi onde que eu comecei a perceber que ali tinha grande possibilidade de ajuda. O primeiro é a questão do jovem adulto
né? A transição da fase da adolescência para a fase adulta, porque não é você fazer 18 anos que você, de estalo, você se tornou um adulto, né? Então, já passa por essa questão que é muito delicada. É uma transição que ela é difícil. Acho que ela é difícil para todo mundo, né? E dentro da faculdade de medicina em si, deixa eu ver se eu consigo baixar minha câmera aqui mais um pouquinho. Na faculdade de medicina em si, então tem essa primeira situação, que é essa transição que o jovem passa. A segunda, que é a situação da própria faculdade, do peso que a faculdade traz na vida desse adolescente em transição, o estresse que ele passa lá, né? E o terceiro, que ele vem de um sistema de ensino onde o quê? Ele é simplesmente não abraçado, mas ele tem uma orientação ali desde o começo que ele começou a formação. E aí tem essa ruptura muito grande, né? Na faculdade tem a parte da coordenação, mas não tem a parte da orientação mesmo. Às vezes um professor ou outro dá uma dica ou outra, mas não é aquela coisa voltada para aquele aluno, o que ele está acontecendo naquele momento dele. Então, assim, eu percebi dentro do quadro uma possibilidade de ajudar, de auxiliar, de ensinar minha visão, né, enquanto educadora de anos, né, eu trabalhei num colégio militar, né, durante muito tempo. Eu me formei como orientadora e quando eu fui para o colégio, na verdade, o cargo era de especialista, então eu tanto trabalhava com a parte de professor, na coordenação de professor, quanto na orientação de alunos. Então eu tenho, além da visão, eu não sei se você está me entendendo, que eu sei que está. Além da visão da orientação, a visão também do professor, certo? Do que ele quer, do que ele vai. Entendeu? Entendi. E me diz uma coisa, Fernanda, nesse teu processo todo de orientação, com esses e com outros alunos, na tua carreira, o quanto que essa questão de insegurança, de indecisão, de assertividade é importante? Tu percebe isso, assim, a capacidade de fazer escolhas, o receio de se posicionar? Como é que isso funciona para ti, assim, dentro da tua ótica? Com certeza, porque, assim, pra gente que já é adulto, né? A gente fazer escolhas já é complicado, né? Essa questão de ser realmente assertivo, de verificar a sua trajetória, o seu caminho, aonde você está querendo chegar, porque antes de ser assertivo, acho que você tem que ter um direcionamento, né? Então, assim, para um adolescente, então, que às vezes está ali no meio dessa coisa toda conturbada, ou do jovem adulto, né? Eu falo jovem adulto, não tirando aqui essa questão de adolescente mesmo, é o jovem adulto, no meio dessa confusão toda, ele fica muito perdido. E assim, ele vai entrar na faculdade. Eu tô focando bem pro meu lado, né? Mas ele vai entrar na faculdade, o que vai acontecer lá? Vai ser bombardeado por pessoas às vezes da mesma idade, que estão tão desnorteadas quanto eles para poder orientá-los. Então, assim, como é que ele faz certa escolha, assim? Qual é o tipo de comportamento que ele tem que ter com o professor? A forma de fazer uma a palavra fugiu da minha boca até não querer mais. De chegar até alguém para poder conversar, ser claro nas palavras. Então, assim, Então, você e está além falando do. de discernimento, de bom senso, de atitude. Isso, porque adolescente, o jovem adulto, ele passa por uma fase de muita afirmação. É uma situação, eu sei porque eu lembro da minha. A gente parece que a gente está querendo se autoprovar o tempo inteiro e a gente às vezes mete os pés pelas mãos, achando que está fazendo a coisa certa, sabe? Então, assim, um passo, Não, né? e nessa questão de achar que está fazendo a coisa certa, mas não ter a certeza, é muito importante que nós possamos assim entender os porquês que a gente funciona daquele jeito ou que a gente não funciona daquele jeito.
Então, eu gostaria de saber assim, se tu tem alguma pergunta, alguma coisa que tu quisesse me fazer para a gente poder esclarecer a dinâmica emocional dessa tomada de decisão, dessa insegurança, aonde que nasce, aonde que não, por que alguns têm e outros não têm assertividade, por que alguns sabem fazer escolhas ou não, para que a gente possa assim deixar um pouco mais dinâmica a nossa conversa. Tem algumas Não, perguntas? não tenho uma, não, eu tenho um monte. Eu fiz uma listinha aqui para você. Então Então vamos tá. lá. Vou pegar Vamos lá, minha se eu cola aqui. souber, eu respondo. Se eu não souber, a gente anota e Ah, volta como depois, que não sabe? tá bom? Você está falando dessa questão, né, da questão emocional, né? O que que uma pessoa precisa ter para ela conseguir ser assertiva nas escolhas, mas não só nas escolhas, porque são nas ações também dela, né? O que que ela precisa ter, o que que ela precisa fazer? Como é que é? Como é que isso se dá? Bom, basicamente, tá? Existem duas palavrinhas que são fundamentais para que a pessoa possa acessar as suas capacidades de escolha, de decisão, de discernimento, de bom senso, de atitude. Então, tudo que a pessoa precisa para funcionar dentro do universo emocional, no universo das escolhas, na vida real, tá? Bom, o que são essas duas palavras? São permissão, na verdade são três, né? Permissão, proteção e proibição. Mas é decisão e indecisão. Então, o que acontece? Quando nós somos bem pequenos, nós temos um relacionamento com as figuras de autoridade que passaram pela nossa vida, aquelas pessoas grandes. E dependendo do comportamento que essas pessoas tiveram com a gente, elas nos dão uma permissão para pensar, uma permissão para agir, uma permissão para ter bom senso, para discernir, ou uma proibição para isso. E à medida que isso vai ser, que a gente vai crescendo, talvez algumas pessoas permaneçam presas naquele tempo onde alguém tinha que dizer para elas isso pode ou isso não pode. Então, muitas vezes, quando nós não sabemos fazer escolhas, é porque nós estamos obedecendo a uma ordem parental inconsciente. Às vezes a gente nem sabe quem a gente está obedecendo ou o que nós estamos obedecendo, que regra é Entendi. essa, mas nós estamos obedecendo. Então, decisões, indecisões têm muito a ver com permissão, proteção e proibição. Quando nós não temos a capacidade de fazer escolhas, de pensar por nós, para termos autonomia emocional por causa daquelas proibições lá de trás, o que acontece? Nós entramos em confusão. E dentro da confusão, a gente não consegue saber qual é o melhor caminho. Por isso, às vezes, os teus alunos que ainda estão amadurecendo emocionalmente, mesmo adultos, já bem maduros, né? Com Têm certeza. dificuldades de poder discernir. Não, mas eu vou para a direita ou eu vou para a esquerda? E quando a pessoa entra em confusão, o que acontece? Ela não vai nem para a direita e nem vai para a esquerda. Ela fica parada, ela se Estagnada. congela. Existe É. uma descomunicação interna, de uma sensação de inadequação, de incapacidade. E isso faz com que a pessoa entre em situações de congelamento ou entre numa situação de postergar, de procrastinar e até mesmo ela se esconda dentro de uma zona de conforto. Daquela assim, eu decido que eu não vou decidir nada. É uma Não que situação muito delicada, né, Vera? muito delicado. Não que E assim, continuando assim, essa linha de raciocínio da permissão, eu acredito que até pra gente que é adulto, né, começar a compreender também os processos, o que aconteceu lá atrás com a gente, para ter essa tomada de decisão de mudar e de agora eu que caminho, agora eu tenho que realmente raciocinar, pensar e traçar o meu caminho mesmo e quais são as oportunidades
que caminho, qual direcionamento que eu tô querendo seguir. E assim, qualquer pessoa ela consegue ser assertiva? Qualquer pessoa consegue ser assertiva, desde que ela esteja extremamente satisfeita com aquilo que ela está vivendo. Por exemplo, uma pessoa que tem dificuldade de se posicionar, de dizer eu quero isso, eu decido isso, isso é importante para mim, o que vai acontecer? Ela precisa chegar num estado tal de eu quero muito para poder se posicionar de uma forma assertiva. Eu estou me referindo a pessoas que têm dificuldade de tomar Aham. decisão, de fazer escolhas. Por quê? Quando a gente quer mudar, a gente precisa questionar a nossa incapacidade. Ou seja, eu não estou conseguindo, eu fico parada nessa situação sem conseguir ir adiante. Eu me conformo com isso, eu vivo isso e não sei fazer diferente. Aí o que acontece? Mas o que me serve esse tipo de pensamento? Porque uma das coisas mais importantes no processo de mudança, no processo de escolha, é nós entendermos o nosso processo lógico de raciocínio. Porque é quando nós contactamos com o nosso eu pensante, é que nós nos permitimos processar mudanças na nossa vida. Porque se nós não pensamos, não questionamos aqueles padrões insatisfatórios de estar no presente, de viver aquele dia não com uma forma apaixonante, não como uma forma de realização, como uma coisa pesada mesmo, se Uhum. nós não questionamos isso, nós perpetuamos esse desconforto. E às vezes as pessoas envelhecem sem questionar aquilo que serve e aquilo que não serve. Porque existe, Fernanda, assim, uma grande diferença em eu tenho que fazer, eu tenho que ser assim, com a escolha a partir da capacidade de pensar, eu quero isso, Eu eu quero e preciso, eu vou fazer. eu vou fazer assim. Então, enquanto você não questiona, enquanto você não pensa, não, mas para que me serve? Mas do que eu gosto mesmo de estar assim do jeito que eu estou? Uhum. Eu gosto mesmo de viver a vida dessa forma, de me sentir inadequado, de me sentir confusa, de me sentir incompetente, de me sentir insegura. Eu gosto disso. Da onde que isso vem? Por que eu estou assim? Então, as pessoas, Fernanda, elas não mudam porque elas dizem assim, eu quero ser diferente, eu sou diferente, eu irei ser diferente. Não, elas mudam porque elas questionam a sua incapacidade para ser. Eu fico Então, claro. eu queria que você falasse mais um pouquinho essa questão dessa a permissão interna. Assim, nessa situação, eu me percebi que eu tenho alguns bloqueios, vamos dizer assim, em relação a determinados comportamentos, às vezes de pai, de colegas e de situações dessas pessoas de autoridade, né? E como é que eu corto isso? É com essa tomada de decisão, como é que eu faço para desenvolver isso, essa permissão interna? A primeira coisa para você desenvolver a permissão interna, quando essa permissão lá de trás, porque existe uma coisa que é a decisão que você tomou para se adaptar àquela mensagem parental. A outra coisa é a redecisão que você toma no aqui e agora para não mais ficar submisso àquela decisão da infância, aquela decisão que alguém lhe condicionou a ter por várias razões. Não existe uma má intenção aí dessas Uhum. figuras mentais. Simplesmente elas nos deram permissões e proibições conforme a sua própria história. Então, isso é muito importante. Isso. Então, o momento de nós mudarmos, de nós alavancarmos mudança e querer mudar, é aquela coisa assim, eu não aguento mais viver desse jeito. Eu não quero mais isso. Sabe aquela coisa assim, eu estou de saco cheio de ser do jeito que eu sou, da vida acontecer para mim dessa forma. Eu mereço e eu preciso mais que isso. Então, é a justa indignação. Quando você se sente indignado por aquilo que você está experimentando, você se capacita para questionar aquilo que chegou.
Ó, a Patrícia querida chegando aí, beijo, beijo, muito obrigada. Ó, gente, vamos compartilhando a live para trazer mais gente para estar presente, porque vocês podem fazer perguntas, eu estou atenta e no final nós vamos responder. Eu vou dar um exercício bacaninha sobre fazer escolhas. Então, Fernanda, tu acha que eu respondi isso, assim, do ponto Respondeu. Vê se eu peguei a linha de raciocínio. Primeiro, eu entendo que eu tive, né, vamos dizer assim, dentro do meu emocional lá, uma questão de permissão de autoridade, né, eu percebo isso. Eu entrei numa fase de uma indignação profunda, né, alguma coisa internamente, ela me indignou demais, e a partir daquele momento, eu repenso as minhas tomadas de decisão, ou melhor, não é eu repenso o meu caminhar, e aí eu mudo minha linha de raciocínio, né? Eu vou traçar uma meta para ser mais, vamos dizer assim, decisiva nas minhas atitudes, né? E aí eu percebo, vamos dizer assim, ver se é isso mesmo que eu estou colocando, que essa permissão, ela passa daquela permissão de autoridade para uma permissão que é interna minha. Aqui agora, quem comanda, quem vai sou eu. No presente, nesse momento. Autonomia emocional se chama isso. Você para de ser submisso ao seu passado e cria condições dentro desse processo, que não é da noite para o dia, é um processo, tá? É um processo. É uma permissão interna que você vai se colocando a partir das suas redecisões. O que é uma redecisão? Eu decidia que eu era assim lá atrás. A redecisão, eu não quero mais isso. Eu estou indignada, minha vida não está funcionando legal. Então, é exatamente isso. Tu pegaste muito bem, tu captaste muito bem. Esse é o processo. E é muito importante que a gente entenda, Fernanda, e que as pessoas entendam que isso é um processo. Isso, quando a gente começa essa tomada... Gradual, né? Exato, é uma coisa gradual. Claro que os processos psicoterápicos, os cursos, a vida vai nos dando oportunidades para que a gente vá escalando essas mudanças, querendo fazer essas mudanças na nossa vida, né? Então, isso é tão importante que a autonomia se estabeleça a partir do questionamento. Eu não quero mais isso, eu estou de saco cheio disso, eu estou indignada com isso que eu estou experimentando, eu quero fazer e ser diferente, eu quero me apropriar da minha vida, eu quero me apropriar dos meus relacionamentos, das minhas escolhas, dos meus receios. Então, isso é o processo de alfabetização emocional. Por quê? Você se apropria do que você sente e aí, na medida em que você se apropria daquilo que você sente, você aprende a pensar diferente e, consequentemente, as suas atitudes passam também a ser diferentes com base na sua redecisão do aqui e agora, do tempo presente. Porque decisões tomadas e ações tomadas com base no passado disfuncional, em situações limitantes, não nos fazem felizes. Não mesmo. Não nos dão essa autonomia tão importante, essa sensação de bem-estar, de completude, de eu faço, eu consigo, eu posso, eu sou. Eu sou eu. Eu sou. A coisa mais importante. Eu gosto muito dessa afirmação. Eu sou. Oi? E, tem uma situação que, assim, isso é uma coisa minha, tá? Que eu percebi há um tempo atrás, e assim, eu tô trabalhando ela em mim. Ela tá muito ligada à assertividade, né? E é a questão de aprender, não é egoísmo, mas é o aprender a dizer não para as pessoas. Porque eu acredito, assim, que na hora que você decide por ser assertiva, é uma decisão que é para você seguir aquilo que internamente você sabe que é o melhor para você. E às vezes o que é melhor para mim não é melhor para o outro. E falar um não, e assim, para uma pessoa que eu sou muito de ajudar. Eu sempre tive isso, muito de ajudar, tá? Então, assim, para eu dizer um não para alguém quando tá me pedindo uma ajuda, eu posso estar fazendo um monte de coisa que eu tô apertada e eu não tinha esse controle de virar e falar assim, não, infelizmente não. Assim,
Eu trabalhei isso muito nesses últimos tempos, vamos dizer assim, em um ano e pouco para cá eu tenho trabalhado isso bastante em mim. E eu acho que isso está muito ligado. Você também concorda com isso? Ou eu estou viajando? Mas eu não acho que estou viajando, não. Então, vamos entender da onde que nasce essa dificuldade de dizer não, tá? Porque quando a gente diz um sim para alguém, provavelmente a gente pode estar dizendo um não para nós, né? E quando Isso. nós estamos nesse caminho de resgatar a nossa autonomia emocional, a gente precisa entender da onde que vem. Existe uma coisa que se chama, dentro de uma das abordagens de uma formação que eu fiz, que se chama compulsores de comportamento. Então, existe um compulsor que ele é o mandante, o mandatário da incapacidade para dizer não. Esse compulsor se chama agrade sempre. Ou seja, é uma necessidade que a gente carrega e que perpetua pela vida fora, que nasce lá atrás e que perpetua pela vida fora, com uma sensação de que nós precisamos agradar as pessoas, porque se nós não agradarmos, as pessoas não irão gostar de mim, nós não seremos importantes, nós podemos ser rejeitados. O que acontece com alguém que tem esse compulsor agrade sempre? Provavelmente essa pessoa, ela esteve dentro de um contexto familiar onde as pessoas exigiam, qualquer figura de autoridade, pai, mãe, tios, avós, professores, as pessoas a incentivavam a ser boazinha, a ser querida e diziam, olha, se você não for legalzinha, se você não for boazinha, as pessoas não vão gostar de você. Porque o mundo, ele só é bom para quem é bom para o mundo. Então, existem várias mensagens que, à medida que essa criança, ou que a nossa criança lá de trás, vai escutando, não, eu só posso ser legalzinha, eu só posso ser boazinha, aí as pessoas vão gostar de mim. Então, eu sempre vou ter que agradar, eu sempre vou ter que fazer de tudo para elas. Porque o receio da nossa criança que viveu lá atrás, e que às vezes vem para o nosso presente, é a rejeição. É aquela coisa de nos sentirmos descartados, não importantes, não especiais. E isso é uma dor muito incrível que a gente carrega. É uma barreira muito grande, porque o que vai acontecer? Aí vem uma imaginação catastrófica. O que vai acontecer se eu disser para a Fernanda, não, olha, eu entendo que você precisa que eu faça isso por você, mas eu não posso fazer isso agora. Isso é aterrorizante para quem tem o compulsor agrade sempre, porque é quebrar o padrão. Quebrar o padrão está instalado de uma forma grande. Então... E limitante, né? Muito limitante, extremamente limitante, porque a gente funciona que nem aquele pilotinho automático, assim, a gente vai processando esses comportamentos, perpetuando essa atitude de sim, 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 e quando nós percebemos aqueles nãos que não foram ditos detonaram com a nossa vida. E aí, essa questão de tomada de decisão, de depois você ser assertivo, você vai protelando e a sua vida vai passando. E ela vai passando, né? E tem uma outra pergunta aqui para você, olha só. Mais, vamos dizer assim, prática mesmo, a pessoa para colocar aquilo na prática da vida dela, né? Como é que alguém consegue se libertar desses limites e de insegurança? Alguém que é inseguro, porque vou te dar um exemplo. É muito delicado. Tem duas pessoas, quando a gente trabalha com esse tipo de pessoa, que é aquela pessoa que é contra todo mundo, que briga com todo mundo, e que ela tem quase que um gênio ruim, vamos dizer assim. Trabalhar com esse tipo de gente é muito difícil. E tem outra, trabalhar com uma pessoa insegura é muito complicado, porque ela te coloca no buraco, né? Então, como que alguém que é inseguro, ela não faz isso às vezes por maldade ou fazendo alguma coisa com você. Eu tô falando de trabalho, mas às vezes é trabalho, às vezes é escola, às vezes é faculdade, qualquer situações, né? Então, a pessoa que é muito insegura, ela se coloca no buraco, ela acaba metendo os pés pelas mãos.
E como que alguém que é inseguro faz para quebrar esses limites e, na prática, diminuir essa questão da insegurança? Então vamos lá, vamos recapitular um pouco do que a gente já falou. A pessoa primeiro ela precisa se dar conta de que ela não quer mais ser insegura, tá? Aí ela precisa entrar, sim, porque ela precisa perceber que ela faz a vida dela acontecer dentro de um caminho de inseguranças e que isso precisa levar ela a ficar indignada, porque ela quer mudar esse procedimento, ela quer ser diferente do que ela está sendo. Então, o que é a insegurança? A insegurança é uma falta de permissão, e é uma falta de proteção de confiar em si mesma. Faltou para ela mensagens do tipo, vai lá, você consegue, você é capaz, eu acredito em você, pode pensar, eu sei que você vai conseguir discernir o certo do errado. Então, é a ausência da permissão, da proteção que gera a confiabilidade. Então, alguém inseguro é sempre uma pessoa que não confia em si mesma. E, portanto, também não confia no mundo externo. Nos não outros. acredita, não confia nos outros. Então, porque alguém não confiou nela e ela passa também a não confiar nela mesma e, por consequência, por tabela, no mundo. Só que, enquanto ela não se apropriar dessa sensação de insegurança como alguma coisa que a indigna, eu não quero mais, ela não vai conseguir mudar. Agora, se você está lidando com uma pessoa insegura, você pode ajudá-la no processo de redecisão, de se tornar segura. Existe dentro dessa abordagem de psicologia que eu estudei, uma das que eu estudei, que também é a mesma que eu falei do compulsor da grade sempre, existe uma outra coisa que é a reparentalização. Ou seja, parentalização são as mensagens parentais de origem daquelas figuras de autoridade, daquelas pessoas grandes que passaram pela nossa vida e que nos deram mensagens positivas, negativas, neutras, verbais, não verbais. Mas existe no tempo presente, no aqui e agora, uma possibilidade de realizar a reparentalização. Ou seja, se eu quero ser reparentalizada, eu preciso me relacionar com pessoas que eu sinta que vão me passar mensagens diametralmente opostas daquela que eu recebi. Então, Fernanda, se você estiver trabalhando com uma pessoa insegura, que tem dificuldade de se posicionar, de tomar decisões, de se colocar na vida de uma forma mais assertiva, você pode ser o reparentalizador ou a reparentalizadora dela. Ou seja, você pode ser, olha, vamos pegar, olha Maria, eu acho que tu consegue pensar sobre isso. Eu acredito que existe dentro de ti uma parte que sabe definir o que é melhor. Vamos lá, eu vou te ajudar. Tu queres a minha ajuda? O que tu precisa para tomar uma decisão? Eu acredito que tu consiga. Não é porque hoje tu estás em dúvida que tu sempre vai precisar ter dúvida. Então, esse papel protetor, esse papel permissor que nós adultos podemos tomar em relação à criança de alguém que está fragilizada é muito importante. Na verdade, esse é o processo psicoterápico, porque o terapeuta ou quem está, um coach, quem está fazendo algum curso, que por sinal você vai lançar, e eu também vou lançar no dia 20, um curso sobre emoções, sobre atitudes, nós fazemos esse papel de reparentalização. Nós damos, né, o conteúdo para a pessoa se perceber, se conhecer e, ao mesmo tempo, nós damos novas permissões. Para ela ultrapassar conduzir, né? Aprender a conduzir, né? Dentro do seu destino, dentro da sua jornada, né? E se uma pessoa ela conseguiu aprender a ser assertiva, será que ela tem vamos dizer assim, a possibilidade dela voltar a se sentir insegura? Cair naquele comportamento que ela tinha anteriormente? Ou assim, eu passei por um determinado momento da minha vida
que eu ressignifiquei um monte de coisa, sou assertivo ou vou ser assertivo o resto da vida? Ou pode acontecer alguma coisa que faça ela retornar àquele estado anterior? Olha, a insegurança, ela é diametralmente proporcional à experiência que você está vivendo, né? Então, deixa eu contar um exemplo. Assim, eu não me eu já fui uma pessoa insegura, mas eu já me trabalhei muito. Mas às vezes também pinto uma insegurança. Por exemplo, cada vez que vai começar uma live, eu digo: será que eu vou apertar o botão certo? Será que eu vou conseguir? Aí depois eu respiro e digo: não, eu sei fazer, eu vou fazer, porque eu já fiz, porque eu sou capaz. Então eu me auto protejo, Regula. eu me autoalimento, eu me auto-permito. Mas na nossa vida sempre vão existir situações, normalmente são situações onde a gente tem que enfrentar coisas desconhecidas, que dá uma insegurança. E tudo depende do nosso histórico anterior também, dessas Uhum. permissões, dessas proibições para sentir a segurança. Mas eu quero te dar um exemplo. Há uns 2 anos atrás, tá? Mais ou menos, eu comecei a conhecer o marketing digital, que hoje Uhum. já é uma realidade nas nossas vidas. Nós estamos estudando para poder lançar curso, para ajudar o maior número de pessoas a se sentirem bem consigo mesmas. Mas quando eu conheci, E-commerce? sim, mas quando eu conheci o marketing digital, eu fiz um primeiro curso com uma pessoa assim, eu não sei por que caiu na minha timeline e eu acabei gostando das palestras, do jeito dele. E essa pessoa todo mundo conhece nesse nosso mundo digital, que se chama Leandro Ladeira, né? E Madrinha. aí eu comecei a fazer o curso dele, que se chama, vou fazer propaganda para ti, Leandro, hein? Vendas todo santo dia. Que é uma coisa, é um curso para aprender a fazer cursos digitais, né? Bom, e aí tá, ele fazia aulas ao vivo e eu participava, fazia perguntas, assim, mas eu era uma totalmente desconhecida naquele meio, eu mal sabia onde eu estava caminhando. Mas, Uhum. de uma certa forma, eu acho que em função da minha idade, de eu não ser totalmente uma representante, né? Uma coisa meio fora da curva, né? Por causa da minha faixa etária, eu estar presente nesse universo digital, que é uma coisa de gente muito jovem, né? Mas eu sempre fui muito metida, eu sempre gostei de aprender. Bom, aí um dia, o, o Ladeirinha pegou e me convidou, e disse assim, não foi ele mandou um WhatsApp que devia ser alguém da equipe dele, disse assim: tu gostaria de fazer uma live comigo? Eu digo: live? Mas que uma live? O que é Meu uma live? Deus. E eu digo: mas quem é esse cara que nem me conhece, sabe? E tá me convidando para fazer uma live e eu lá entendo alguma coisa de marketing digital. Me vem uma insegurança e digo assim: eu não vou nesse negócio. Vai que o cara me faça perguntas e eu não sei Meu responder. Deus. Porque eu me garanto com a psicologia e tal, né? Pode me perguntar o que quiser nesse ramo, porque afinal são tantos anos de estrada, né? Eu tenho um certo conhecimento disso. E aí eu fiquei assim, é bem capaz, que nem diz aqui no Sul, mas é bem capaz que eu vou aceitar o convite desse cara para fazer uma Meu live. Eu nem Deus. sei o que é uma live. Isso já faz quase 2 anos. Mal eu sabia que esse cara, Fernanda, é quem ele é. Aqui no marketing digital a gente chama de players, né? E ele é um dos maiores players do Players mercado. que existe, é. Ele é uma figura, ele é uma referência hoje, né, dentro desse universo. Muito, E eu muito. disse não para ele. Eu acho que eu sou a única pessoa que disse não para o Leandro Ladeira. Olha só um negócio Você desse. ainda vai Então, encontrar com ele para contar essa história, porque é incrível, é incrível. incrível! É incrível, porque quem não sabe quem é o Leandro Ladeira, dê um Google aí, procure, porque É, dá é um Google aí para poder ver quem que é a pessoa. 4 ou 5 pessoas mais importantes desse universo, né? Com certeza. Mas eu era muito ingênua na época, não tinha conhecimento de causa, não sabia quem ele era. Para mim era assim, era o Pedro tá me convidando, sabe? Não tinha nada a ver. E eu disse não para ele. Só que esse não, ele gerou uma história engraçada hoje. Mas eu fico pensando, talvez a minha vida no universo digital tivesse sido um Uhum. pouco diferente, a minha batalha para crescer, se eu tivesse dito um sim.
para ele e tivesse aceito, né? Hoje tudo que eu queria é que ele me chamasse para uma entrevista, sabe? Ele, o Érico Rocha, nossa, meu sonho de consumo. Mas a oportunidade passou, eu aprendi que dizer não nem sempre é tão bom, às vezes a gente precisa dizer não algum é? sim, Eu dependendo acho da que situação. dependendo da situação, dependendo nada, acho que em todas as situações você tem que parar, E avaliar. né? Centrar, analisar e não sei o que, antes de dar uma resposta, antes de tomar uma atitude, né? Exato. E repensar aí, às vezes, essa questão de insegurança, de medo e de dessas questões que são delicadas, né? A gente Muito já vai legal. aí para 37, quase 40 minutos de live. Quase Você 40 falou que minutos. ia Então, fazer eu um. se não tiver nenhuma pergunta aí, a gente poderia começar a fazer aquele exercício. O que é que tu acha? Ou tu tem mais alguma questão? Tem alguém que quer perguntar, fazer alguma pergunta sobre essa questão de insegurança, de tomada de decisão? Quem já conseguiu parar de rir com a minha gafe, né? Com a minha insegurança. Então, respondendo, você viu? Eu, depois de contar essa história do Lareirinha, que eu não participei, então, essa foi um momento de insegurança meu. Por quê? Porque eu não sabia onde eu estava pisando. Então, retomando, quando a gente não sabe onde a gente está pisando, a gente não tem a permissão interna para arriscar. A gente acessa o medo, que é uma das Uhum. emoções que mais nos paralisam. Então, o desconhecido, ele quase sempre anda de mão dada com o medo, porque É. nós não temos a coragem de acessar aquela coisa que a gente não sabe o que, que é. Por isso que eu sempre recomendo, quando você se defrontar com receio daquilo que é desconhecido, desmembre aquilo. Questione aquele medo, acolha aquela emoção que está lhe deixando desconfortável, porque não é brigando com ela que você vai resolver, é acolhendo aquela emoção e sentindo o que a gente está sentindo, porque isso vai minimizando dia a dia. O que tu está ficando Tô inquieta? avisando, é porque eu tô doida para fazer um comentário. Eu costumo Fala. falar muito no meu grupo de Telegram separado a questão de emoções. A emoção ela é uma química, né, no cérebro. Então, assim, quando você tem, a gente tem um sistema, aí eu tô falando da fisiologia mesmo, né? Quando você tem alguma situação que de repente ela te desperta um medo muito grande, vem aquela questão da química e ela faz você ficar toda sistema de luta e fuga, você se autopreservação e você não toma determinada atitude. E nesse momento, né, eu falo muito com eles por isso, como é que você faz para você sair desse estado? Porque ele é químico no seu corpo. Você não consegue virar e falar assim, ô cérebro, muda aí essa química aí porque eu quero me sentir mais calma. Não, só tem um jeito de se resolver isso. Controla a sua respiração naquele momento. Começa a mudar o seu padrão de pensamento. Você percebeu que você está com medo, começa a pensar assim: ele é racional, ele é irracional, por que disso? E começa a mudar esse padrão, a ter pensamentos mais positivos, mais assertivos, que aí esse controle químico no cérebro da gente ele vai contrabalanceando e você vai começando a se sentir mais segura. É, Uma frase, Fernanda, que eu costumo passar para as pessoas quando elas entram nesse estado exacerbado de algum tipo de emoção, tá? Que é o acolhimento dessa emoção. E qual é a frase? Tudo bem sentir isso. Tudo bem sentir o que eu estou sentindo. E aí você vai repetindo e respirando assim, tudo bem sentir o que eu estou sentindo. Tudo bem sentir o que eu estou sentindo. Porque se você briga, tá? Aquela emoção disfuncional, ela vem para provar que ela quer imperar naquele momento. Então, aceita aquilo. Tudo bem sentir o que eu estou sentindo. No momento em que você respira, você vai se autotranquilizando e aquela química vai minimizando. Então, tudo bem sentir isso, tudo bem sentir isso. Aí, depois que você está mais tranquila, que a sua química não está enlouquecida, aí você pensa o seguinte:
o que que eu vou fazer com isso que eu estou sentindo? O que que eu Muito estou bom. pensando que me faz sentir isso que eu estou sentindo? O que que eu vou fazer com isso? Então tudo bem sentir isso, o que que eu estou pensando a partir disso e o que que eu vou fazer com isso? Ah, eu vou dar um soco na pessoa. Não, soco eu não posso dar. Ah, eu vou lá e vou enfrentar aquele medo, não faz mal que eu me rale. Não, eu não posso fazer isso. Então, no momento em que a gente sentiu, que a gente acolheu a emoção, seja raiva, tristeza, alegria, medo, qualquer uma dessas emoções básicas, tá? No momento que a gente acolhe, que a gente sente tudo bem, sentir isso, depois a gente consegue acionar a nossa capacidade de discernimento, a nossa capacidade de pensar, o nosso raciocínio lógico. Então, aí nós estamos mais aptos para enfrentar as situações que a vida nos apresenta. E a vida o tempo todo está nos apresentando diferentes situações e nós precisamos aprender a reagir diante disso, né? E ter autonomia, porque aí se constrói essa autonomia emocional sobre o que que eu vou fazer com isso, o que que eu vou fazer com isso. Então, a chave padrão é o que que eu vou fazer com isso que eu estou sentindo. E aí a Esse gente vai... acolhimento é muito bonito. Oi? Muito bonito. Esse acolhimento é muito bonito. Esse O acolhimento, acolhimento que se o fala é acolhimento muito daquilo que a gente bonito. está sentindo é essencial. Então, eu ia fazer um exercício com as pessoas, mas eu acho que a gente não vai ter tempo, mas eu gostaria de deixar para vocês, anotem aí, esse tripé. Tudo bem sentir o que eu estou sentindo. E vai respirando, tudo bem sentir o que eu estou sentindo, tudo bem sentir o que eu estou sentindo. E respira e inspira e se acolhe. É como se você desse um colo para aquela sua emoção que está exacerbada. Não brigue com o que você está sentindo. Entenda que você está sentindo isso porque é necessário sentir isso naquele momento. E depois que você se tranquiliza, que a sua química minimiza, aí você pode questionar. O que eu estou pensando? Quais são os pensamentos que estão vindo na minha cabeça agora? E o que eu vou fazer com isso que eu estou pensando? Então, quando você aciona esse tripé, você muda a configuração daquilo que você está vivendo agora, daquela emoção. Isso se chama também alfabetização emocional. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Que Ó, bom, que tomara que delícia. Eu nós falo que a possamos. sua voz acalma, eu sou muito elétrica, e a sua voz, ela, todas as vezes que eu escuto um áudio seu, ou uma live, não sei o que, eu saio assim, flutuando, tranquila, calminha. Tão bom. É, Muito obrigada por você ter me chamado, você ter me convidado. muito E, obrigada assim, por estar aqui. Eu espero acho que foi ter uma noite. contribuído. Enrolei aí nas palavras, mas eu acho que isso é normal. Tem muito tempo que eu não faço a live. Para de se autorrecriminar, mulher. Tudo Não, bem, não tô sim. me não é isso não, mas assim, tem muito tempo mesmo que eu não faço uma live. E assim, gostei demais. Eu É, adorei, é adorei. ótimo. Você é ótimo, você é ótimo. Amei, tá? Vai ficar gravado para quem não pôde assistir, tá? Eu vou gravar depois. E quem tiver algumas perguntas pode mandar no direct, eu sempre respondo. Siga a Fernanda. Fernanda, qual é o teu. Aqui, ó, se você baixar a flechinha aqui do lado do ao vivo, vai estar o Instagram da Fernanda. Por favor, sigam a Fê. Ela é uma pessoa muito. Fernanda.mzn. Isso. Deixa eu falar aqui. Eu vou abrir aqui. Ui. É Fernanda Andrade MZN. Aliás, o que é o MZN? Medicina do Zero, não. Na Ah, tá. verdade, ele Bom, é o nome do futuro, né? É o nome do futuro porque eu acho que ninguém pode chegar na medicina do zero. Ele tem que já ter uma visão ampla do que é. É tá. isso. Bom, e o nome do meu Tá? método Ah, é RAE. R-A-E. Vou estar lançando no dia 20, vou dar uma aula gratuita online no dia 20 de outubro. E RAE significa ressignificando atitudes e emoções para ser a pessoa que você quer e merece ser. que Todos nós precisamos ser
aquilo que nós merecemos ser. Com Obrigada por certeza. cada pessoa que esteve aqui com a gente. Depois vai ficar gravada. Distribua essa live porque você ajuda, não só nos ajuda, né? Mas quantas pessoas com essas pequenas dicas podem mudar alguma coisa, nem que seja bem pequeno na sua vida. Essa é a nossa missão, ajudar as pessoas a se sentirem melhor com elas mesmas. Fernanda, pessoal, Muito obrigada. beijo no Beijo coração. todo mundo aí, viu, gente? Obrigada. Fique bem. Falou. Bye, bye. Tchau, tchau. Beijo. Tchau, tchau.